Shalom Adonai, boa tarde pessoal, nós estamos hoje com o nosso projeto aqui, nosso Café com Shalom podcast para impactar o Rio de Janeiro, com ideias, com palavras, com perguntas para tirar essa utopia sobre igreja e política. Estamos aqui com um entrevistado, um grande amigo meu, grande empresário, Leandro Carvanieri, um cara também cristão, que entende da palavra e tem tudo para nos ensinar e enriquecer esse programa hoje, que vem hoje para arrebentar. Leandro, hoje eu vou ter o privilégio de você ser o primeiro entrevistado, porque eu sei o impacto que tu trouxe no Rio de Janeiro. Tá, Leandro? Você é uma pessoa que tem uma imagem bem forte na política, que você é defensor da família, tá? Você foi polêmico, você chegou com garra, chegou pesado, com o pé na porta da política, né? E eu estou aqui feliz de te receber, Leandro. Quero vir de você bastantes coisas que venham nos deixar com a mente mais aberta, sabe, Leandro? Que eu sei que você tem muito para nos passar e eu te acompanhei tua carreira aí política, empresarial. Sei que você realmente veio para ficar. E não é para parar não, Leandro. Eu acho que você tem que continuar, sabe? Eu sei que as pessoas estão assim, do teu lado, precisa do teu porte, mas eu acho que você é uma referência na política, tá, Leandro? Eu estou sendo muito sincero. E o podcast hoje, Café com Shalom, veio para isso, para trazer a diferença. E hoje está aqui esse meu irmão amado, que com certeza vai trazer a diferença hoje nesse programa. Muito obrigado, seja bem-vindo, tá, meu irmão? Você pode ter certeza que eu de antemão estou te devendo já a canequinha do Café com Shalom, que já foi providenciado, você vai receber, tá? Como um brinde aqui, como um presente do nosso podcast. Ok. Tá bem, meu querido? Obrigado. Vou deixar algumas perguntas para você. Fica à vontade, tá? Você vai ter tempo suficiente, né, para você te expor. E assim, você que hoje, a casa é sua, irmão. Ok, meu pastor. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar aos telespectadores, né, desse novo projeto desse amigo missionário Ricardo Silva, que é o Café com Shalom. Me sinto muito honrado de fazer parte de ser o primeiro entrevistado desse podcast, que eu tenho certeza que é um podcast que veio para ficar. E estamos aí abertos a esse diálogo de hoje. Espero estar trazendo respostas que muitos telespectadores desejam ouvir nas suas casas e nos aparelhos de seus celulares. Um grande abraço a todos. Obrigado, pastor Ricardo Silva, missionário. E eu quero deixar uma deixa bem clara que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado. Leandro, existe um ponto de interrogação, né, no decorrer da vida evangélica e no decorrer da vida pública, política. E tem uma pergunta que é polêmica, né? E eu vou te fazer essa pergunta hoje. É impactante, mas eu quero isso. Eu quero que o programa seja isso mesmo, para impactar, Leandro. Com tá? certeza. Você não trouxe aqui para passar a mão, não. Você tem aqui vontade para falar o que quer. Você acha realmente, Leandro, que pessoas que estão na política têm um propósito divino e tá ali colocando o cargo, querendo aquele cargo, aquela posição, aquele poder, acredita mesmo na fé ou isso é uma estratégia para poder não ganhar seguidores, mas ganhar o voto? O pastor ganha seguidores, o líder ganha seguidores, o líder político ganha voto. Você acha que se não tivesse a política envolvida, aquele homem seria realmente um homem que acreditava, que acredita, que pode realmente seguir a Deus? Vamos lá. Eu creio que na política hoje, a igreja evangélica tem um papel fundamental de definir um voto do cristão. Porque a igreja evangélica hoje ela é instrumento de voto. Porque a maioria das igrejas, 70% das igrejas, se a gente tirar pelas igrejas grandes que tem no nosso país, no Brasil, que é a Igreja Universal, que tem o próprio partido dela, os republicanos, faz os seus deputados, faz os seus prefeitos, faz os seus vereadores, né? Tem seu governador, o governador de São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas, um excelente governador, que é dos republicanos, e o partido é da Igreja Universal. Nós temos também a ADVEC, o pastor Silas Malafaia, que também tem seu deputado federal, Sóstin Cavalcante, tem seus deputados estaduais também, e nós temos a Igreja da Graça e outras mais denominações, hoje tem os seus deputados estaduais, deputados federais, e seus próprios até senadores da República e seus vereadores, como a Igreja Universal tem o seu senador. Então, a gente hoje, na Igreja Evangélica, a gente faz uma parte fundamental, que é definir o voto e deixar bem explicativo para a igreja saber votar.
Você vai votar na esquerda, nas pautas que faz a ideologia que defende a transgressão das crianças, que defende a ideologia de gênero, que defende o usuário de droga, que defende o transexual, e a gente tem a igreja evangélica que defende o correto e o certo, que é a família tradicional brasileira, que é a família dos bons costumes, que é a criança, homenzinho é azul, menininha é rosa, e a igreja está para isso, para definir no altar e mostrar para os crentes o que é o certo e o que é errado. Porque a igreja tem papel fundamental desde que mundo é mundo. Quando crucificaram Jesus na cruz, depois da sua crucificação, Jesus tinha um amigo, que era o senador da época, que era o crente da época. Que muito crente fala que não tem que entrar na política, que política não é de Deus, mas a política faz parte da história de Jesus, faz parte da Bíblia, desde que o mundo é mundo. Correto. Porque sem política nós não fazíamos nada. Então José de Arimateia teve um papel fundamental quando Jesus foi crucificado e o corpo dele ia apodrecer, ele foi lá e pediu ao governador para liberar o corpo. Foi o quê? A força política. Correto. Então a igreja é isso. E Jesus foi sepultado, após quarto dia ressuscitou, correto, mas ele teve a força, nós tivemos a força política da época. Correto. Então a igreja tem papel fundamental sim na política, o crente tem que ser inteligente na política, o crente tem que aprender a votar, o crente tem que saber votar, e o crente tem que estar antenado na política, porque se a Bíblia diz, né, que José do Egito foi um grande governador, isso, foi escolhido por Deus. Não foi o diabo que botou José e transformou José em governador. E a Bíblia diz que quando um governante justo governa, o povo se alegra. Então, a política hoje era envolvida, entrelaçada 100% com a igreja evangélica, sim. E os pastores têm que ter lado, sim. Mas eu creio que seja sempre o lado do bem, não o lado do mal. Não pastores que se vendem, mas pastores, sim, que trabalham a favor da verdade. Olha, esse é o nosso irmão Leandro Carvanieri, polêmico. E ele aí, nessa pergunta, ele matou 3 perguntas nossas aqui. Eu quero dizer, Leandro, que realmente eu vou aqui um pouco além, né? Que muitas pessoas, às vezes, com falta de conhecimento muito emparecido, a igreja, a Bíblia, ela tem que estar sim, porque se não souber escolher a pessoa certa, vai padecer, vai pagar o preço. E só para alimentar a deixa do nosso irmão, realmente José Arimateia, tá? Ele era um influente do membro do Sinédrio, tá? Naquela época, e fazia parte do Tribunal Supremo dos Judeus. Então ele era um homem rico, tá? Ele tinha o seu poder financeiro e temente a Deus. E naquele momento realmente foi, que você falou bem colocado, né? Existia necessidade. E os discípulos que eram secretos de Jesus usou a sua riqueza como posição social para realmente retirar, tá, o corpo de Cristo naquele momento. Que Pilatos, né, não poderia ouvir qualquer um, mas o Pilatos teve que parar e pedir. E observando bem colocado, Leandro, você tem toda a sua razão nesse sentido. E existe essa polêmica, né, essa divisão, né, do crente, né, dos irmãos, achar que não deve estar colocada a sua opinião dentro da política. Vamos aqui com a segunda pergunta. Eu tenho até que dizer aqui para você que essa agora é polêmica também, tá? Já virou um negócio lucrativo misturar fé com poder? Ou seja, a pessoa tem fé e o poder dela, ela usa isso no seu comércio ou no seu âmbito e isso leva você a deixar a pessoa acreditar que você é um homem de Deus, sendo que você não é? Sim, com você certeza. Entende isso? Então, eu queria que você colocasse para a gente, porque tem que ter essa visão verdadeiramente, né? Porque eu posso vender um produto e ser um produto falso, né? Então, eu vou usar uma marca, mas aquela marca realmente não tem aquele valor. Então, Leandro, eu quero que você fale isso, porque eu lembro que você foi muito polêmico nessa questão. Na tua época, que você se candidatou a deputado, você foi muito a família, né? E nesse cenário político, nosso Rio de Janeiro, nosso estado, ele está um pouco decadente. Tá? Você pode até me ajudar nesse sentido, em relação à saúde, em relação ao nosso lado da
da segurança pública, né? E economicamente falando, trabalho, emprego, o que você está achando desse cenário hoje no Rio de Janeiro? Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta do missionário Ricardo Silva, é verdade. Hoje, os altares, por mal pastores, né, se confunde, sim, a fé da política, né, com o poder, né? Que a religião acaba que ela engloba o poder, né? E ela engloba a fé. Então, tem muitos pastores, muitos homens de Deus que às vezes são levados pelo poder e acabam não fazendo certo, não fazem o devido cujo que seria cuidar da obra de Deus, cuidar das nossas ovelhas, cuidar dos órfãos, das viúvas, mas sim, querem benevolências, querem para si ganhos e mais ganhos, deixando a igreja e deixando os órfãos e as viúvas de lado, não fazendo o que a Bíblia diz para fazer, mas fazendo sim o que o seu interesse próprio quer, o seu bolso deseja e o que o seu bolso quer. Então a religião hoje com a política, misturando junto com a fé, acaba que tomou por muitos maus pastores, como temos muitos bons pastores também, esse imbróglio da fé, de dinheiro, de grana nos altares. O bom político chega e compra uma igreja, compra um altar, compra um pastor, como o mau político também chega e compra o mesmo pastor e compra a mesma igreja. Eu já vi pastores trabalhando para 2 políticos no mesmo segmento. Eu sou deputado federal, candidato a deputado federal, o pastor botar no altar da igreja 2 candidatos a deputado federal por dinheiro, por barganha da fé. E levando ao erro, induzindo ao erro as suas ovelhas. Como nós temos muitos pastores sérios, infelizmente hoje nós temos também muitos pastores que só pensam no seu bolso e ganham aquele dinheiro na época da eleição, colocam aquele dinheiro no bolso na época da eleição, mas não pensam realmente em ajudar o povo de Cristo. Mas a Bíblia diz que para cada um segue seu juízo. Quem sou eu para julgar alguém? Mas falando da essa outra pergunta que tu foi junto, meu pastor Ricardo, que é a atual segurança, né, atual cenário da segurança pública na nossa cidade do Rio de Janeiro, o que tem acontecido, nós podemos ver aí o que tem acontecido na cidade. Um caos, né? Hoje a gente vive na cidade do Rio de Janeiro, comandada pelo tráfico e pela milícia. Hoje você, o cidadão de bem, não tem condições nenhuma de sair da sua casa com segurança de ir até o seu trabalho. Todo mundo hoje morre de medo. Hoje, quando tu sai da tua porta da tua casa, você já sai com medo de pegar o seu trem, já sai com medo de pegar o seu BRT, a sua condução, a sua moto, o seu carro, porque a gente virou refém da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. Por maus governantes, que estamos aí praticamente a 8 governadores a tripudiar na cabeça da população do Rio de Janeiro. Nós perdemos lá atrás os primeiros royalties do petróleo, com o Sérgio Cabral, era tanta corrupção, tanto roubo, que o governo Dilma, que a presidenta Dilma, né, no governo Dilma, ela conseguiu, junto ao judiciário, atirar aquela cota dos royalties do petróleo, que foi uma perca muito forte da cidade do Rio de Janeiro, perdendo muita receita. E a segunda agora, tentando tirar novamente, essa semana agora vai ter uma votação, tentando tirar mais ainda, porque a cidade arrecada, a cidade traciona uma máquina em arrecadação, mas é roubo atrás de roubo, corrupção atrás de corrupção, um verdadeiro cenário de guerra. A cidade foi vendida por 50 bilhões, não esticaram nem a linha do metrô da Barra da Tijuca ao Recreio. Então nós vivemos um caos. Sem aqui dar nomes aos bois, nós estamos aqui tendo um programa cordial e aberto, que estamos levando para o público o que está acontecendo e as nossas situações, que é uma situação de calamidade pública na cidade do Rio de Janeiro. É vergonhoso, com tanta arrecadação, com tanto imposto que foi gerado durante esses tantos anos que tivemos aqui, todos os governadores, o Witzel, que foi uma vergonha, que fez o que fez na pandemia, com um hospital de campanha, e a gente não tem mais palavras para falar. O Estado achacoalhado, vergonhoso, um Estado ridicularizado dentro do Brasil, que se tornou hoje a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade milionária, embrenhada em dívidas. Olha, eu estou aqui muito surpreso pelo conteúdo de informação. E vou ser muito sincero para vocês, ele coloca
dentro do contexto de toda a fala dele, ele matou para mim aqui umas 4 perguntas que eu ia fazer. Por quê? O nosso programa hoje é justamente para esclarecer esse fato, tirar essa utopia, que a pessoa que crê em Deus, que tem as suas crenças, tem pastores sérios sim, tem pastores que fazem o trabalho, mas ele está falando um cenário real, ou seja, da economia do país. Ele já falou agora da segurança, eu quero que ele fale um pouco da saúde e da educação. Por quê? Dentro da saúde e da educação, tá, Leandro Carvalho, eu sei que nós precisamos que a família brasileira esteja com esse suporte, tá? Então, nesse âmbito político, eu vejo que muitas das vezes o eleitorado, ele quer essa segurança. Olha onde eu vou chegar. Olha onde eu vou chegar. E eu sei que o público vai ficar feliz com isso. Todo mundo, quando vai começar a campanha, faz N e N propostas. Leva as propostas, vão melhorar sua rua, vão melhorar aqui a área da saúde, a educação. Mas depois que chega lá, Leandro, você é um empresário, você é um cara vivente, você tem seu comércio aqui no Recreio dos Bandeirantes, e sei como você já ajudou muita gente. Ninguém aqui está falando nada errado, aqui é verdade, é sério. Esse homem aqui, ele é um homem carente, ele faz a obra. Além da fé, ele faz a obra. Eu vejo ele ajudando as pessoas que passam lá com necessidade. Então, eu queria saber o seguinte, Leandro, quando a pessoa faz a proposta, tá? Dentro do contexto da área da saúde e da área da educação, o que você acha que falta? Hoje mesmo, eu fiquei sabendo até por você, né, que pegou fogo ali, aquele cenário ali da Vila Olímpica, aqui, vindo para cá, e ali foi gasto milhares e milhares de dinheiro ali naquele momento. E aí, realmente, né, o esporte, o futebol, arrecada dinheiro para o Estado, mas a educação e a saúde não dá tributo. O que você acha disso, né? Existe um processo que a gente pode melhorar mais na saúde e na educação do Rio de Janeiro? Com certeza. Nós temos a saúde do Rio, né? Nós temos ela dominada já vai quase há 8 anos pelo mesmo comandante, né? Que comanda a saúde do Estado. Na saúde do município, né? Que é do nosso prefeito Eduardo Paes, né? Que agora assumiu o vice-prefeito. Nós temos também o Sorange, que é muito competente. Nós temos uma saúde hoje debilitada na cidade do Rio de Janeiro. Tanto na parte estrutural da espinha dorsal, como em atendimento. Hoje nós temos uma saúde que é precária, né? Em todo modo. Não falando mal dos secretários, que eu me dou com os dois, e tenho respeito, mas a gente hoje, a saúde, eu acho que a saúde municipal ela é muito melhor do que a saúde estadual. É lógico que a demanda é muito grande, a demanda da saúde é uma demanda gigantesca, o hospital é um ralo, é um saco sem fundo de dinheiro, porque o Estado coloca o dinheiro nos hospitais e ali vai embora, porque são muitas operações, é muito gasto com gás, com esparadrapo, com band-aid, com remédio, com cirurgia. Então, é um verdadeiro ralo. O dinheiro que você coloca no hospital não tem retorno, não tem volta. É para salvar vidas, que o Estado arrecada tanto, e esses impostos têm as suas cotas destinadas para o hospital. Mas foi o que você falou, a saúde não dá retorno. Então, ainda tem muito político pilantra e mau caráter que ainda tem esquema dentro dos hospitais, ainda roubam, ainda fazem contratos fraudulentos dentro dos hospitais, não prestam serviço e não entregam o que vendem. Tem muita armação dentro de hospital, nem só de político, não. Tem muita armação de funcionário mau caráter e pilantra, que leva o pacote de gases para casa, leva o remédio, até papel higiênico leva. Então, assim, nós vivemos no Estado, num país altamente movido pela corrupção institucional. Então, essa corrupção institucional, ela faz a crise acontecer. Porque, em vez de estar lá o bom enfermeiro cuidando do material do hospital, não. O enfermeiro está lá roubando o material do hospital e levando para sua casa. Não todos, mas a grande maioria. E quem trabalha no hospital sabe que é verdade. Então, a saúde ela é debilitada no Estado. Agora, se você for para o interior de outros estados, se você for para o interior até do nosso estado, a saúde funciona.
São hospitais de primeiro mundo. Se você for em Barra do Piraí, onde é governado pelo Pezão, são hospitais maravilhosos. Você foi em Volta Redonda pelo prefeito Neto, são hospitais maravilhosos, hospitais que funcionam. Se você for aqui em Caxias, o nosso amigo Netinho Reis, Washington Reis, tem hospital veterinário, hospital que cuida do teu cachorro, melhor do que muito hospital aqui da capital. Então, é do governante. A canalice está dentro da máquina do Estado. O Estado, infelizmente, até hoje, nós não temos um secretário de segurança à altura, um secretário de educação, um secretário de saúde à altura, me perdoe aqui, um secretário de saúde à altura que pôde resolver o problema do Estado. Então, nossa saúde é deficiente. Então, é um problema sério. Então, assim, a gente, para ajustar isso, só passando uma peneira, fazendo como o novo governador está fazendo, auditando todas as contas, auditar também os funcionários dentro dos hospitais, para que a gente possa ter mais dedicação à população e mais entrega dentro dos hospitais. E os médicos também terem mais carisma, serem mais atenciosos com os nossos pacientes, que eu vejo muito maltrato dentro dos hospitais. Muito bem colocada essa opinião aí, a tua visão. Eu quero enriquecer um outro lado e quero que você me ajude nesse sentido. Por quê? A influência em relação à igreja na política, a política abrange vários caminhos, né? Mas esse lado agora da saúde, você acredita também que a igreja ajuda muito esse lado hospital espiritual? Você acredita? Eu quero que você fale um pouco disso para entendermos que também nós estamos aqui levantando, tá? Muitas vezes eu não vou levantar nome, mas sabemos que temos bons trabalhos, tá? Com muitos bispos aí, tá? E vou falar aqui, a Igreja Universal agora fez esse evento maravilhoso no Maracanã, reunindo milhares de pessoas, família no pé do altar, né? Família no pé da cruz. Eu tenho que falar isso aqui com você, Leandro, porque se não houvesse essa conexão da fé, como seria o estado do Rio de Janeiro? Eu quero que você fale desse lado, porque é importante o público entender que nós estamos falando de política, mas é porque a política ela gera tudo isso. Ela gera para abrir portas e fechar portas. Tá? A política gera leis. A lei que vai gerar você poder vencer ou não vencer. E a igreja é uma porta aberta. Nós precisamos da igreja, a porta aberta, porque é onde vamos ter esse lado agora que eu quero que ele coloque aqui. É o lado da fé, o lado da cura. O que é a igreja para você, Leandro? O que é a igreja hospital? Que cura, que salva, que faz um novo homem se interagir na sociedade. A igreja ela tem um papel fundamental dentro dos hospitais. A Universal tem um trabalho belíssimo dentro dos hospitais. A Assembleia de Deus também tem, que são os voluntários, e outras mais também. Mas a que eu mais vejo trabalhando dentro dos hospitais é a Igreja Universal. É lógico que todas as igrejas contribuem um pouco dentro dos órfãos e das viúvas e dos feridos, que estão lá nos hospitais, no seu leito, no Hospital do Câncer, outros estão com tiro alojado, outros estão sofrendo de outro tipo de doença, mas a igreja, eu creio que ela tem o seu papel fundamental de levar a oração e de levar a palavra de Deus aos enfermos que estão acamados. Muitas às vezes não têm familiares, muitas às vezes estão no seu leito abandonados e sozinhos. E a igreja chega até eles levando, sim, o conforto da palavra de Deus. E eu creio que a igreja tem um papel crucial que você chegando lá, você estando no leito, acamado, você sozinho, de repente totalmente desesperado, achando que vai morrer, você recebendo uma palavra de Deus, o missionário, o pastor, ou o obreiro da igreja, falando do amor de Cristo para você, falando que Jesus salva, cura e liberta, é um alento, é um acalento. Então eu já vi muitas pessoas estarem no leito de morte e serem revigoradas pelo Espírito Santo através desse trabalho, o trabalho da igreja evangélica, que vai sim até os hospitais pregar a palavra do Senhor. Realmente falando, a igreja que eu mais vejo nessa atuação hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus,
mas também sabemos que tem outras congregações que fazem também esse belo trabalho pelo Brasil. Correto. Então a igreja, sim, faz um grande papel chegando no leito de dor. E aos entes queridos também, que estão em volta ali também, ainda recebe o acalento da igreja e a palavra de Deus. Você está me colocando aqui, está me lembrando bem, né, que a sociedade ela é constituída, né, da igreja, da política, a religião, mas o que ele acabou de falar sobre a questão da saúde, existe também a família daqueles presos que precisam também ser tratados psicologicamente, que ficam doentes. A pessoa fica doente. Qualquer situação, seja no hospital ou seja na prisão. E aí tem aquele projeto, o projeto UNIP, Universal no Presídio, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante entender, que esse poder que um pastor, um líder, né, tem de liderar e botar um grupo na rua, a família, parar o tempo dele para salvar outra família. A política, ela começa dentro da sua casa, né? Porque a política já começa quando você já nasce. Então, existe esse poder político. Então, é onde nós temos que entender que o brasileiro tem que tirar isso da cabeça. O brasileiro tem que entender que é necessário você ter sua fé, mas ter teu pensamento político do melhor do seu Estado, correto? Porque o seu Estado não pode ficar abandonado. Se você escolher a pessoa errada, o seu Estado vai ficar abandonado na saúde, vai ficar abandonado na educação, não é isso? E na tua segurança pública. Então, por isso que nós trouxemos aqui Leandro Cavanieri, é um homem, eu vou te falar para você, você é muito corajoso na sua fala, você é um homem firme, e eu creio que está ajudando muita gente a abrir a mente, de muita gente religiosa. Eu creio que nós falamos bem aqui e vamos continuar e vamos receber outras pessoas, tá, Leandro, como você, para que nós possamos esclarecer muito mais, tirar nossas dúvidas sobre alguns assuntos polêmicos que muitas pessoas não têm coragem de falar. Por isso que eu acho que eu fui aqui agraciado, primeiramente a Deus, agradeço a Deus pelo nosso programa, agradeço a Leandro também aqui por estar disponível hoje, feriado, né, Leandro? Feriado, mas deixou a família dele lá para nos dar essa atenção e enriquecer a nossa casa, enriquecer a quem nos segue aí já o Café com Shalom. Hoje é o nosso primeiro podcast, nós estamos lá no YouTube, tá? E creio que vai acontecer o sobrenatural, tá? Porque o que estamos falando aqui é do Deus impossível. E o que é impossível para o homem é possível para Deus. E o Café do Shalom está postando isso aqui, que ele está dizendo que pode ser possível dentro da política, né? Ter homens sérios, ter homens de caráter, homens que podem realmente resolver a nossa situação no nosso Rio de Janeiro. Agora, Leandro, eu quero deixar aqui duas para finalizar e para deixar aqui até onde vai a influência real dessas lideranças, seja ela política ou seja ela na igreja. Até onde vai esse interesse por, de repente, fazer... Eu sei que nós estamos aqui falando sobre a questão social, pública, mas onde é o interesse, de repente... Será que ele tem um interesse verdadeiro de ver o Estado melhor ou é só pessoal? Porque nós estamos com todos esses problemas que foi falado, mas só você, Leandro, que poderia realmente trazer uma resposta bem clara para a gente sobre essa questão. O que você acha dessa questão? Quando houver essa aliança, qual seria esse interesse real, verdadeiro, como você mesmo diz, nesses três lados? Porque você já foi assessor do deputado, trabalhou com o senador, né? Você conhece bem Brasília, que tudo gera de uma lei. A lei vem de Brasília e vem descendo por todos os estados do país. Você acha que esse interesse, quando bate aqui o martelo, seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele senador, e chega em Brasília, esse interesse muda, Leandro? Pensamento? Eu acho que existe bons pastores, como eu já falei, maus pastores, e tem sim seu interesse, né? Pastores que têm seu interesse financeiro em poder prosperar dentro da pauta que você me abordou aqui, e também tem maus pastores que não pensam em prosperar com dinheiro público, mas pensam em fazer para a obra de Deus, para o povo, abençoar o seu ministério, prosperar a igreja. Tem muitos pastores humildes, a maioria das igrejas são humildes, não são ricas, tirando as grandes igrejas, e tem muito político que acaba que entra dentro da igreja, entra dentro do altar, que chega na hora da campanha, bota a mão no bolso e o pastor começa a receber ali, desde o início do ano, ou faltando 7, 8 meses para a campanha, 5 meses, que é aquele dinheiro ali que vai ali para a obra,
que acaba que é revertido até em reforma de igrejas pequenas, né? E também tem maus pastores que pensam em trocar o seu carro, melhorar a sua casa com esse dinheiro que entra da política, que os políticos não sobem em altar de graça. 90% das igrejas só bota político no altar se pagar. De graça não sobe ninguém, ou se não tiver o interesse próprio ou uma jogada com o candidato. Então, assim, a gente está sendo aqui bem transparente, bem sabe falar que a igreja ela é conivente com o bem e com o mal na hora que deseja e na hora que quer. Então nós temos o livre-arbítrio desses pastores para fazer o que quer e bem entender com seus altares. Mas depois todo mundo vai ter que prestar conta com o Senhor Jesus. Polêmica, hein? Vamos lá, Leandro. Esse é Leandro Carvalheri aqui, deixando a gente confortável, e aqueles que não gostam também vão ficar desconfortáveis. Mas é a opinião dele, vamos respeitar, e creio que a gente tem entendimento que existem muitos líderes religiosos sérios. Quero deixar isso bem claro aqui. Com certeza. Tá? Nós não estamos aqui puxando corda de ninguém, pelo contrário, até porque eu conheço muitos, mas eu estou fazendo aqui algo que vai impactar. Leandro, eu venho com a virada agora, que muitos, às vezes, não gostam. O brasileiro, né? O carioca, ele tem a sua virada para as festividades. Mas no cenário hoje, Brasil, Estados Unidos, né? Agora vamos direto ao caso. O que você acha do nosso delegado? Nosso delegado Ramad foi lá nos Estados Unidos, saiu do país e houve aquela prisão, aquela humilhação diplomática. O que você acha disso? O Brasil virou subordinado nesse tipo de relação? Existe um interesse político por trás disso tudo em relação a posição política de quem está aqui hoje no Brasil ou de quem foi para os Estados Unidos? Existe essa perseguição hoje, né? Com certeza. Nós vivemos hoje uma briga institucional e nós vivemos uma briga hoje do país dividido. Nós temos 52% 52% esquerda e 50% direita. Então nós temos um Brasil rachado no meio. Metade das pessoas são Lula e metade das pessoas são Bolsonaro. Então nós tivemos essa guerra política e fizeram uma caça às bruxas desde o 8 de janeiro de 2025, quando Bolsonaro entrega o seu cargo, né, que ele perde a eleição, para o ex-presidiário Luiz Inácio do Lula da Silva. Há uma caça às bruxas aos aliados do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. E o Ramad foi um grande homem dentro da Polícia Federal, foi o chefe da ABIN do Bolsonaro, é um cara que foi candidato a prefeito também da cidade do Rio de Janeiro, um cara que luta pela família brasileira, um cara que luta pela justiça. Então a gente sabe que esse governo das trevas começou a fazer uma caça bruxa, a perseguir todos os aliados do Jair Messias Bolsonaro, do capitão. Então hoje essa briga é uma briga não só institucional, mas uma briga de vingança, uma briga de perseguição, uma briga covarde que os ministros não têm amor, são cruéis com familiares, pessoas sendo presas a todo instante. O 8 de janeiro já passou, já está para lá, para trás, já está esquecido, e eles continuam toda hora remoendo. E essa prisão do Ramad nos Estados Unidos foi uma prisão completamente orquestrada pelo delegado da Polícia Federal, comandado pelo governo Lula. Porque hoje a Polícia Federal, a gente vê pelas atitudes da Polícia Federal que ela tem, sim, um braço da esquerda ali dentro, um braço do governo Lula ali dentro, e ela é comandada, infelizmente, ela era para ser uma polícia neutra, hoje ela é uma polícia que está sendo, sim, induzida a perseguir os patriotas. Então, é lógico que eu adoro o trabalho da Polícia Federal, eu sou um cara que eu sou fã da Polícia Federal, mas eu acho que a Polícia Federal não pode ter lado. Do momento que ela tem lado, ela não está sendo uma polícia justa, que a Polícia Federal ela veio para ser uma polícia neutra. Então, esse delegado da Polícia Federal, que já foi expulso pelo presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, lógico que sabemos que tem dedo do Eduardo Bolsonaro nisso aí, porque o Eduardo Bolsonaro tem uma força muito grande com o presidente Donald Trump, ele tem uma influência dentro da Casa Branca, o presidente gosta muito do Eduardo, a gente sabe que o jogo é pesado, a gente sabe que essa briga institucional é uma briga ferrenha, uma briga pesada, mas eu creio que esse delegado ele agiu
covardemente. Então ele está tendo a resposta do governo americano, que é um governo muito sério, um governo muito firme. Então ele está sendo expulso dos Estados Unidos, a qualquer momento deve estar retornando ao Brasil, e é isso, ela virou uma briga uma caça às bruxas, né? O cão e o gato, não é isso? O rato e o gato. Então a gente está com essa briga infundada no nosso Brasil, que é a direita e a esquerda, que é uma briga que no final não leva a nada a ninguém, só leva cada vez mais à pobreza, ao país ir para a derrota e o afundamento de dívidas e o fundamento do comércio e das indústrias, que hoje nós temos o nosso povo sendo massacrado e humilhado pelo governo em altos impostos e colocado à prova, muitos indo embora dos seus estados e muitos indo embora do país, como foi para Portugal, como está indo para o Paraguai, para a Europa e para os Estados Unidos. Então, através dessa briga medonha, nós temos a mãe que escreveu na estátua do STF de batom, tá presa, hoje está presa na domiciliar, mas foi uma mulher ali totalmente humilhada, e outros mais. Tá o Roberto Jefferson preso até hoje, tá o Alan dos Santos foragido, tá o Eustáquio foragido, e outros demais. Tá o Daniel Silveira, que foi completamente humilhado pelo STF, e a Carla Zambelli presa na Itália. Nós temos o próprio Hamas foragido, nós temos diversos casos de perseguição política, uma perseguição covarde, porque o governo da esquerda, o governo das trevas já está no poder, não tinha necessidade de perseguir dessa maneira, essa caça às bruxas, mas eles querem se vingar, eles querem descontar algo que é um indescontável, porque já praticamente mataram o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é um morto-vivo, dentro de casa, preso, humilhado, com a família rachada, né? O Flávio candidato a presidente da República, mas a Michelle queria vir, e o Eduardo tentando conciliar tudo ali. Agora parece que está tudo certo, agora parece que o Flávio vem. Vamos ver o que vai acontecer para que a gente possa apoiar, e o nosso próximo presidente da República seja um presidente cristão, conservador, e que não faça essa caça às bruxas. Que a gente precisa do país estar apaziguado, o país precisa de paz. Se o país não tiver paz, é impossível de governar um país do tamanho do Brasil. Eu estive agora no Mato Grosso, fiquei lá 8 dias, eu fui a Barra do Garças, uma cidade milionária, né, da soja, do agro, é uma cidade, hoje o Mato Grosso é o maior exportador do Brasil, né? É muito diferente o Mato Grosso para o Rio de Janeiro, é muito diferente o Rio de Janeiro para São Paulo, é muito diferente Minas Gerais, que foi governada pelo Zema, para o Rio de Janeiro, para Mato Grosso e para São Paulo. Então, estou dando exemplos aqui que fica a mostra de que um governante ele pode mudar a história do seu povo. Um governador ele muda a história do seu povo. A gente vê em Goiás com Caiado andando, Goiás voando, recebeu agora o MotoGP Brasil, uma competição internacional, e a gente vê um Brasil desse enorme, monstruoso, um país gigantesco que hoje, infelizmente, o povo sofre pela má gestão. Então, o presidente tem um lado. O presidente diz que é o pai dos pobres. Não, o presidente ele tem que governar para todo mundo. Ele governa para o rico, ele governa para o pobre, ele governa para o homossexual, ele governa para o evangélico, ele governa para o bandista, para o negro, para o branco. O presidente não tem que ter lado. E nós temos que acabar com isso. Porque enquanto o país não acabar com isso, enquanto nós tivermos essa cultura de lado, a nossa soberania sempre vai estar em xeque. Nós vamos estar sempre debaixo da mão do mal. Porque a gente nunca vai estar com a nossa soberania em alta, elevada, que a gente fala a soberania do céu, porque nós somos evangélicos. A soberania de Deus. Porque no céu, a Bíblia diz que tem rua de ouro e palácio de cristal. É organizado, porque é um só governo, é uma só mentalidade. Nós sabemos que nós não vamos poder fazer isso aqui. O diabo foi expulso do céu quando quis criar o mal. Se aqui nós não vamos poder fazer isso, que a gente possa pelo menos governar com tranquilidade e que a gente possa respeitar um espaço do outro. Que o próximo presidente da República tire esse racha do Brasil e governe para o povo. Aí, muito obrigado, Leandro Carvanelli. Olha, essa aí é polêmica.
Eu digo que ele me deixa surpreendido porque a pergunta que eu ia fazer para ele já me respondeu. Olha que o público tem que entender, que realmente está no controle quando política e fé têm influência. O que seria isso dentro do governo? Ele acabou de dizer, a política está tendo força. Não estamos aqui falando de religião e preconceito, não. Estamos abertos para tudo. Ele foi muito bem colocado e tudo o que ele falou, quero deixar bem claro aqui, que está nas notícias, está nas redes sociais, não está falando nada mais nem menos, não está afrontando ninguém, simplesmente a gente está bem pautado do que ele está falando. Ou seja, tudo que ele está nos esclarecendo já está nas notícias das redes sociais, está aí no YouTube, está em todos os lugares em relação a qualquer dúvida, que a gente não vai ficar aqui sendo pressionado por sua opinião, tá, Leandro? Eu quero agradecer sobre isso. E agora vamos lá, Leandro, vamos para a gente poder finalizar. Vamos lá. Existe essa hipocrisia dentro desse cenário? Você acha que esse estado de governo, né, ele realmente continua engessando a igreja? Você acha que depois que a política ele entra, ele governa, você acha que ele pode engessar a igreja? Não. Tu acha que teria esse poder? Jamais. A igreja jamais vai ser engessada. Com o céu não tem guerra e não tem luta. O altar é soberano. Aleluia. O altar da nossa igreja é um altar que é totalmente independente. Aleluia. As igrejas jamais vão conseguir, nenhum governante vai conseguir amordaçar a igreja. Aleluia. Só se vier uma próxima pandemia, que aí teve que fechar as igrejas. Foi a única vez que eu vi uma igreja fechar, foi na pandemia, né? Mas eu creio que nem tão cedo existirá outra pandemia. Mas eu creio que a igreja ela não será amordaçada e os governantes não conseguirão amordaçar a igreja, porque a igreja é muito forte e a igreja ela é de Cristo. A igreja ela não é da terra, ela é soberana, ela vem do céu. Então, eu acho que, por mais que falam dos evangélicos, por mais que falam das igrejas, dos pastores, né? Esse povo da esquerda não gosta, fala que o crente não tinha que estar se misturando com a política, mas eu acho ao contrário. Eu acho que cada vez mais os crentes têm que virar assim deputados estaduais, os crentes têm que virar assim deputados federais, governadores, senadores, porque precisa sim, a política precisa de gente justa, a política precisa de gente séria, gente correta. Eu creio sim que na igreja tem muito mais gente correta e gente séria que no mundo. Que na igreja a nossa pregação, a nossa doutrina é amar o próximo como Jesus amou a igreja. Então eu deixo aqui o meu recado, é que o crente sim, ele tem que estar imbuído na política. Muito bem colocado. Eu quero agradecer mais uma vez o Leandro Carvalhieri, um empresário, tá? Que conhece bem o cenário político. E essa deixa que o Leandro acabou de dizer aí, para deixar bem claro, isso é um ouro puro para nós. Isso é um ouro puro. Porque Deus não virou ferramenta em campanha. Deus nunca vai virar ferramenta para político nenhum, porque Deus é soberano. Mas é importante que o público, o altar, seja respeitado, né, Leandro? Eu acho que está sendo. Eu tenho experiência para dizer, tem muitos pastores que respeitam, tem alguns que não permitem a subida de político, tá, Leandro? Eu tenho que falar isso aqui no Café com Shalom. Eu quero dizer para vocês que o Café com Shalom está aberto para todo o público, tá? Nós vamos ter aqui temas abertos, sinceros, como o Leandro está sendo muito sincero, e aí essa fé e essa liberdade de expressão, olha que eu vou falar aqui agora, está sendo fechada, tá? Nem tudo você vai poder falar. Nós estamos chegando num cenário político que daqui a pouco você não pode falar mais tudo, tá, Leandro? Até então, hoje nós podemos abrir o Café com Shalom e você falar isso. Mas daqui a uns 10 anos, acho que não vai poder falar mais, né? Vão ser manipulados. A gente vai ter que ser politizado. Tem que falar o que vão determinar a falar. Eu acho que isso está acontecendo no país. Está acontecendo em todo mundo, né? Por isso que nós temos que ganhar a eleição agora com a direita, para que isso não aconteça, né? Beleza. Leandro, eu vou finalizar aqui, tá? Eu quero fechar com você numa virada. Numa virada, até porque o roteiro foi muito rico. E vou ser sincero com você, Leandro. Você me surpreendeu. Estou muito feliz com a sua presença. Eu fiz aqui uma média de umas 15 perguntas. Em uma pergunta, você me deixou aqui. Que isso? É verdade, meu irmão. Você me surpreendeu porque em 3, 4 perguntas que eu ia fazer para você, você me respondeu o conteúdo. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui agora vai entender que nós estamos falando de fé
de igreja, a influência da igreja em relação à política. E nós temos esse confronto na mente, tá? E vou ser sincero com vocês. A palavra do Senhor, no Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, se a gente tiver uma política mal direcionada, vai faltar o pão na sua mesa. Vai faltar tudo. Vai faltar tudo. A picanha, o gás. Entendeu? Vai faltar. Então, eu quero que vocês fiquem bem ligados no que está sendo falado aqui. Eu quero dizer que isso aqui é um empresário que gera emprego, tá? Ele tem funcionário, ele se preocupa com o próximo, e nós não estamos aqui politizando quem é melhor, se é direita, quem é esquerda. E até porque vou me colocar aqui, tá? Eu, Leandro, sinceramente, eu sou conservador. Eu sou uma pessoa que eu prefiro brigar, tá? Eu sou conservador para brigar a saúde da família, tá? O credo, a igreja, a palavra é importante demais. Mas o que fala na palavra? Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Então, eu creio que, como você, Leandro, que é um homem instruído e conhecedor da palavra também, quando você se posiciona dessa forma, é porque você tem fé dentro de você, você tem Deus. Então, porque o Espírito de Deus é corajoso. O Espírito de Deus é o Espírito que te dá coragem de você vencer. E não podemos esperar que vai cair. Existe aquilo, né? Eu não vou ensinar você a pescar, não. Eu vou te dar a vara para pescar. Mas antes de você ensinar, você tem que ter vontade de pegar na vara para pescar. Se você não tiver força, não é isso, Leandro? Se você não tiver força para cá, você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta eu te dar a vara, te dar tudo, e você não tiver força nem para lançar. Então, onde está essa força? É a fé, é a igreja. Então, eu estou aqui deixando bem claro a força da igreja, a força que você tem de você ter um líder espiritual, um pastor que preza os conceitos corretos, que não deixa se influenciar, que você não tem que votar em alguém. Mas se tem aquela pessoa na igreja que realmente dá confiança e credibilidade, caráter, eu acho que essa pessoa merece o voto, sim. Temos que votar nas pessoas certas, correto, Leandro? Com certeza. E eu acho que isso mudaria muito a condição social da sua família. Porque é um homem casado, tem seu filho, ele poderia estar viajando, saindo do estado daqui para outro país. Sabe o que ele me falou hoje? Posso falar, Leandro? Pode. Ricardo, eu estou aqui estradinado com o Rio de Janeiro, com essa violência. Eu queria ir embora. Ele falou, eu queria ir embora daqui. Mas sabe por que eu não vou embora, missionário Ricardo? Eu falei, por que, Leandro? Por causa do meu filho. Eu não vou embora porque eu tenho um filho aqui ainda. Então eu tenho que criar meu filho, tenho que dar educação. É muito fácil ele sair, o filho vai ficar? Não, ele está aqui, ó, hoje, se expondo como homem, como empresário, como um homem que preza os princípios morais da família, tá? Como cristão. Agradeço a ele por esse momento. Eu sei que são palavras polêmicas, eu sei disso, eu convivi com isso. Eu fui presidente de missões lá em Caxias, e um pastor nosso aqui, que eu não vou agora citar o nome, ia vir a deputado federal, entendeu, Leandro? Então, naquele momento, eu tive uma dificuldade imensa de falar com meus missionários que nós deveríamos ter ele como nosso líder. E essa utopia da mente tem que ser tirada, né? Por isso que nós estamos aqui hoje com o Café com Shalom, o podcast aberto e livre, mas com consciência, tá? Consciência, com atitude e com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso? Mas a fé sem obra é morta. Então é o seguinte, nós podemos estar tendo um líder político lá sim, mas que ele faça a obra. Que ele faça a obra. Ele tem fé? Tem fé, beleza. Mas que ele faça a obra. A obra onde, missionário Ricardo? Na saúde, na educação e na segurança do nosso estado e do nosso país. É isso que nós estamos precisando. É por isso que hoje o Café com Shalom está aqui. Não foi por mim. Eu creio que Café com Shalom é a porta de Deus. É uma porta para abrir a mente de vocês, jovem agora, que estamos chegando agora. Abra a mente para você entender que a política é importante dentro da sua casa. Estude quem você vai votar. Agora vai ser um momento de eleição de N jovens, números de eleitores vão aumentar por causa de você, jovem. E se você estiver me assistindo agora aqui, entra no YouTube, Café com Shalom, venha entender o que é política,
para você não fazer seu voto errado, Leandro. Porque amanhã, Leandro, o seu filho vai votar. Com certeza. Você vai ter que ensinar o caminho que o seu filho deve andar. E o Café com Chalão é isso. O caminho que o seu filho deve andar, você tem que ensinar. O pai e a mãe é responsável. Quem o filho vai votar, sim. Vocês têm que fazer uma reunião dentro de casa. Vocês têm que conversar, botar as pautas, ver quem esse eleitorado votou para atrapalhar a sua vida no passado. Você não pode votar num homem que errou 4 anos atrás para ele cometer o mesmo erro. Vamos abrir nossos olhos espirituais. Eu quero agradecer muito a sua presença, Leandro, porque eu acho que hoje, o momento crucial do nosso país não seria nem mais o nosso governante, não, Leandro. É quem vai governar, que são os jovens. Você, jovem, 16 anos, que vai virar agora para 17, 18 anos, você tem que entender de política, sim. Você tem que sentar com o teu pai. Pai, o que o senhor acha desse candidato? O que o senhor acha do outro candidato? Porque amanhã, esse voto que você vai dar vai ser o preço que nós vamos pagar mais tarde. Ou seja, lá na frente, futuro. O que pagou à tarde não tem como voltar mais. O que já foi feito, já foi feito. Não tem como voltar e consertar, correto? Não vou falar aqui agora das polêmicas, não vem ao caso, tá, Leandro? Nós não estamos aqui para isso. Mas, Leandro, eu queria que você finalizasse com uma frase, né, que essa frase viesse ser uma representação sua, como cristão, como até um representante político. Eu sei que você preserva muito isso, você sabe que isso é importante na vida não só da família, mas de todos os empresários que pagam impostos, que pagam tem sua abertura com seus produtos, com a sua mercadoria, com esse tributário todo aí, com essa questão toda também agora dessa guerra, o preço da gasolina e do diesel aumentando. Eu quero que você deixasse uma mensagem para a gente, o povo brasileiro, por quem está nos assistindo aqui agora, né, os seguidores aqui do Café com Shalom, que se confortasse em relação que ainda há esperança na política de um bom governante, um bom prefeito, um bom vereador, um bom deputado, em relação ao futuro do nosso país. Porque agora vem Copa do Mundo, agora vem a eleição presidencial, e talvez isso tudo na cabeça vem muita festa. E o futuro daqui a 5 anos? A resposta é: o que você acha daqui a 5 anos que nós podemos ser? Dessa frase para a gente, que você pode colocar daqui a 5 anos. Vamos lá. Encerrando aqui a minha passagem, né? Nesse café maravilhoso, nesse amigo aqui, nosso missionário Ricardo Silva, Café com Shalom. Deixando aqui a minha fala final, como ele me perguntou, do que você acha daqui a 5 anos? Nosso país, o nosso Brasilzão, né? E eu vou incluir também a nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu acho, Ricardo, que nós precisamos de uma mudança ferrenha na política. Porque a política, o presidente da República, que gera, é como uma empresa, né? Se eu chegar lá na minha empresa e não souber gerar os meus funcionários, os meus clientes, eu vou ter uma empresa derrotada. Se eu souber operar, eu vou ter uma empresa próspera. E a máquina do governo é como fosse uma empresa. O presidente que senta naquela cadeira, ele tem que ter responsabilidade com o dinheiro do povo. E eu espero que essa eleição, o povo acorde para essa eleição que nós vamos ter agora em outubro e possa votar no presidente da República que vá, sim, trazer esperança e mudar a vida do nosso povo. Porque são anos e anos a fio, desde a época de Getúlio Vargas, falando que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, e nada muda. Nós tivemos bons momentos na política, mas nunca mudaram a vida do povo brasileiro. A vida do povo brasileiro é uma vida sofrida, uma vida medíocre, uma vida massacrada, escravo dos impostos, escravo da violência pública, escravo da saúde pública e do saneamento básico. Muitos estados do Brasil não sabem nem o que é saneamento. O cara não tem direito de ter a higiene básica, que é o saneamento básico. O cidadão não tem direito de ter a sua segurança, da sua família, mas sim, somos escravos dos impostos, impostos e impostos. Então eu creio que daqui a 5 anos o povo agora aprenda a votar
E agora, em outubro, vote consciente. E não vote por dinheiro e não troque seu voto por cesta básica ou pela uma esmola, uma nota de 50 ou uma nota de 100 reais, que você consiga destruir o Brasil ou ajudar a destruir o nosso país para mais 4 anos de desgoverno. Que a gente possa, sim, recolocar um presidente à altura do nosso povo. Isso eu não estou falando nem de Flávio Bolsonaro nem de Lula. Eu estou falando de um cara que possa, sim, mudar a história do nosso Brasil. Que o povo saiba escolher. Nós temos diversos candidatos. Ah, não quero mais esse cenário. Nós temos Zema, que é maravilhoso. Um grande candidato a presidente da República, que foi governador de Minas. Um cara sério, empresário, administrador. Nós temos bons candidatos. O próprio Flávio Bolsonaro. Nós temos o Renan Santos, um jovem. Nós temos diversos candidatos. O Cabo Daciolo, que eu gosto muito dele, é um homem de Deus, um homem sério, um homem evangélico. Então eu acredito que a mudança do nosso Brasil vai vir quando o povo tomar vergonha na cara e não vender o seu voto a troco de um churrasco, a troco de 50, ou a troco de 100 reais, ou a troco de uma caixa de cerveja. Porque no dia da eleição já é tradição. A boca de urna, na boca da favela, impera. E aí, aonde decide o voto. Porque a maior massa são o povo pobre, da periferia. É o povo pobre que define o voto na urna. Então, o povo pobre, quando vende o seu voto, ele mesmo está se condenando. Porque vai faltar para ele a saúde, vai faltar para ele a segurança, vai faltar para ele o saneamento básico, e depois não adianta ficar se lamentando. Ninguém faz nada por mim. Então você, o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa, que sai da sua casa 4, 5 horas da manhã para trabalhar, pensa na hora de votar, vota consciente, não toma lado não. Pensa no cara que vai poder mudar a tua história, no empreendedorismo, trazer dignidade para tua família. Esse é o meu recado. E aqui na cidade do Rio de Janeiro também, eu deixo o meu recado que a gente possa saber votar também. No próximo governador, seja um cara totalmente que venha realmente mudar a história trágica da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço. Esse é o nosso Leandro Carvanieri. Vamos aqui finalizar. Leandro, eu quero agradecer por essa mensagem. E tua mensagem, ela está constituída numa passagem bíblica, tá? Em João capítulo 8, versículo 32. Eu creio que muitos conhecem essa mensagem, conhecem a palavra, mas não sabem onde estava na Bíblia. Eu estou relatando aqui agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Só que a verdade é a palavra, o verbo se tornou carne. E a verdade é Jesus. Quando você tiver a tua família, a sua casa, com a verdade da palavra, o haja luz, aí você vai entender quem você vai direcionar para governar o seu país, o seu estado, o seu município. Exercita aqui agora, haja luz, versículo do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3. Haja luz. Se você tiver luz num país, num estado, tudo vai bem. Nós não vamos entregar o nosso país, o nosso estado para as trevas. Então, agradeço a vocês, Café com Shalom, com a presença do nosso Leandro Carvanieri. Muito obrigado, Leandro. Está aqui. Nosso canal está aberto para você, meu irmão. Obrigado. Volte sempre. Segue com a gente. Café com Shalom no YouTube. Haja luz. Shalom, Adonai.